O filme toma-se e apresenta à primeira vista como uma comédia de costumes, leve, quase ingênua em sua estrutura narrativa, mas rapidamente revela camadas muito mais profundas quando observado com atenção analítica, pois por trás das situações aparentemente absurdas e dos personagens caricatos, existe uma reflexão contínua sobre a adaptação social, sobrevivência emocional e a fragilidade das relações humanas em um ambiente onde a esperteza cotidiana muitas vezes substitui qualquer noção de ética evolutiva, e é exatamente nesse ponto que a ideia de Darwin se equivocou começa a fazer sentido como lente interpretativa do filme, já que a lógica darwinista clássica sugere que os mais adaptáveis sobrevivem, enquanto Toma parece argumentar o oposto, mostrando que muitas vezes são os mais cínicos, improvisados ou simplesmente sortudos que avançam, enquanto os mais conscientes ficam presos em ciclos de frustração, e logo nas primeiras cenas percebe-se que o tom humorístico não serve apenas para provocar riso, mas funciona como anestesia social, permitindo que o espectador aceite comportamentos questionáveis como normais, quase naturais, o que se torna ainda mais interessante quando analisamos a forma como os personagens interagem em situações banais do cotidiano, transformando pequenas trapaças em estratégias de sobrevivência emocional. E essa dinâmica reflete de maneira muito fiel certos contextos sociais latino-ibéricos, onde a astúcia é frequentemente celebrada como virtude, e a honestidade excessiva vista como ingenuidade, e ao observar essas interações, torna-se impossível não recordar experiências pessoais, seja no ambiente de trabalho, na família ou em círculos sociais, onde a lógica do jeitinho supera qualquer regra formal, criando um microecossistema próprio, muito semelhante ao universo retratado em Toma. E o filme constrói seus personagens de forma que nenhum deles seja completamente vilão ou herói, todos operam dentro de um sistema que recompensa comportamentos oportunistas, e isso cria uma sensação desconfortável de identificação, pois o espectador percebe que, em algum nível, já participou desse jogo, mesmo que de forma involuntária, e uma das cenas iniciais mais reveladoras é aquela em que um conflito aparentemente trivial se transforma em uma cadeia de mal-entendidos, não por falta de comunicação, mas por excesso de cálculo emocional, onde cada personagem avalia o custo e o benefício de dizer a verdade, e opta pela omissão estratégica, e esse tipo de escolha recorrente ao longo do filme reforça a ideia de que a evolução apresentada ali não é moral, mas adaptativa, no sentido mais pragmático possível, e essa abordagem dialoga diretamente com a experiência de quem vive em sociedades onde a sobrevivência cotidiana exige flexibilidade ética, e ao longo dessa primeira parte do filme, percebe-se que a narrativa não avança por grandes eventos, mas por acúmulos de pequenas decisões equivocadas, e isso é fundamental para entender a proposta de Darwin se equivocou, pois a obra sugere que não são grandes erros que moldam o destino dos personagens, mas uma sucessão de ajustes mínimos que, somados, criam um desvio estrutural difícil de corrigir, e essa observação se conecta fortemente com experiências pessoais de longo prazo, quando percebemos tarde demais que não foi uma decisão específica que nos levou a determinado ponto, mas a repetição confortável de pequenas concessões, e o filme brinca com isso de forma quase cruel, pois transforma essas concessões em humor, fazendo o público rir daquilo que, em outro contexto, seria fonte de angústia, e essa estratégia narrativa é extremamente eficaz, pois desarma o espectador, permitindo que a crítica social se infiltre sem resistência, e ao analisar a construção dos diálogos, nota-se que eles são carregados de subtexto, onde o que não é dito tem mais peso do que as falas explícitas, criando uma dinâmica muito próxima da vida real, e esse realismo disfarçado de exagero cômico é uma das maiores forças de Toma, pois confunde o espectador entre o riso e o incomodo, e pessoalmente, ao rever certas cenas, é impossível não lembrar de conversas aparentemente triviais que carregavam conflitos profundos não resolvidos, e essa identificação emocional faz com que o filme ultrapasse a categoria de entretenimento simples, posicionando-se como um retrato social disfarçado de comédia, e nessa primeira parte da análise, torna-se claro que Darwin se equivocou não é apenas um título provocativo, mas uma afirmação conceitual, pois o filme questiona a ideia de que a evolução social significa progresso moral, mostrando que, em muitos casos, significa apenas maior eficiência na repetição de comportamentos disfuncionais, e essa constatação prepara o terreno para uma análise ainda mais profunda das cenas seguintes, onde as consequências dessas escolhas começam a se manifestar de forma mais evidente, criando um ciclo narrativo que se retroalimenta, mantendo o espectador preso não pela expectativa de redenção, mas pela curiosidade de até onde essa lógica equivocada pode chegar.